Então, bora lá, gente. Sétimo ano, bom dia, né? A organização do espaço geográfico brasileiro, isso é uma revisão que eu tô passando pra vocês, tá? No geralzão. Já passei a revisão pra vocês na lousa, agora eu tô passando no geralzão, né? Então, como é que ele é organizado, esse espaço geográfico brasileiro? Para ele ser inserido dentro dessa sociedade no âmbito natural, né? Ele é formado por um conjunto solidário de sistemas, de objetos e de ações, ou seja, a ação do homem dentro desse espaço geográfico na natureza interfere bastante, né? Ela interfere bastante. Então, a gente tem, na história do meio geográfico, pode ser dividido em 3 etapas, né? O meio natural, o meio técnico e o meio técnico, científico e informacional, né? Essa divisão, ela tem como critério a evolução técnica da relação homem e natureza, né? Eu sempre costumo colocar homem x natureza, né? Que a gente pode falar, né? Com posse de que o homem, ele briga diretamente com a natureza, né? Então, a gente tem a natureza selvagem, né? Que são os objetos naturais, as condições naturais e a base material. Aí depois veio o quê? Veio o trabalho e as técnicas que relacionavam com essa natureza, né? Do meio natural, criava-se uma nova natureza, sem grandes transformações. Isso, eu tô falando do século XV ao século XVIII, tá? O meio natural é uma etapa compreendida antes da invenção das máquinas, ou seja, uma técnica simples, né? Uma técnica simples, né? Então, no decorrer do século XX, o território brasileiro passou por significativas transformações, né? Intensa, por conta de quê? Por conta desse processo de industrialização e urbanização do espaço brasileiro, é onde a gente quer chegar, né? Ou seja, a atividade industrial, ela ficou expansiva, ela se expandiu cada vez mais, né? E que se tornou o quê? Mais expressiva dentro da economia do país, né? Essa industrialização, essa expansão da atividade industrial influenciou o quê? O êxodo rural dos trabalhadores do campo para a cidade. Sempre a gente bate nessa tecla, né? Porque eles saíram em busca de emprego e melhores condições de vida, tá? Lá na década de 50, foi marcada pela Constituição de Brasília, que promoveu o quê? Ela integrou os estados, né? E fez com que eles se socializassem dentro daquele espaço, né? A gente pode perceber que as vias, né, as BR, as AMs, elas precisavam proporcionar integração, né? Então elas começaram a se expandir, a ampliar, tá? Algumas áreas de ocupação e urbanização mais antigas do Nordeste foram dinamizadas, né? E atualmente a gente fala o quê? Que elas vêm representando significativas transformações sociais, elas vêm apresentando essas transformações sociais ao longo dos anos e dos séculos, né? Então a gente tem a importância das atividades econômicas no Brasil, né? A gente tem a agricultura no Brasil, a pecuária no Brasil, né? São as atividades econômicas mais importantes que nós temos, né? Desde 2016, a economia brasileira estava entre as maiores do mundo, né? Desculpa, eu falei para vocês que a Argentina parou a expansão dela, porque por conta do Covid realmente que tá expressivo lá na Argentina. E quem tá na vez para colocar essa pecuária, então a gente tem dentro desse âmbito aí, né, a produção agropecuária, a exploração dos recursos minerais e também o desenvolvimento das indústrias, né? Como falei para vocês, nós temos a agricultura e a pecuária no Brasil, que são uma das mais importantes e significativas dentro dessa economia brasileira, tá, gente? Então, o extrativismo, o que é o extrativismo? É você extrair algo da natureza, né? Você extrair aquilo, né? Então, o homem, a priori, ele vem desenvolvendo técnicas atrelada às suas tecnologias e à medida que o mundo todo vai se ampliando, vai crescendo, né? Então, as atividades econômicas que a gente tinha antes no Brasil, elas não são mais hoje manuais, né? Elas têm técnicas
tecnologias bem mais avançadas para que a produção ela fique mais rápida, né? Em 2015, de acordo com o IBGE, o Parque Industrial Brasileiro contava com aproximadamente 325 mil indústrias, né? Estas eram responsáveis por 21% de toda a riqueza gerada em nosso país, né? Como eu falo para vocês, o Brasil é um país rico. Ele só é o quê? Mal administrado. A gente pesquisando, né? Aí vem a questão da Zona Franca, né? Então, quantas indústrias tem mais ou menos, por alto, no Polo Industrial de Manaus, o PIM, né? A gente viu que na última pesquisa que foi feita, tinha mais ou menos 600 indústrias dentro de Manaus, né? Você imagina se essas indústrias saírem realmente do Polo Industrial de Manaus, como é que vai ficar? Como é que essas famílias irão ficar? Então, é essa questão que a gente tem que entrar em debate, entra em embate, né? Todas as vezes. A gente tem as atividades do comércio e da prestação de serviços no Brasil, né? O setor terciário, ele engloba as atividades do comércio e da prestação de serviços, né? Que tem ganhado cada vez mais importância dentro da economia brasileira, tá? Os setores da economia, eles são constituídos de setor primário, o secundário e o terciário. O primário qual é? Aquela agricultura, né? O secundário é a parte que já foi para as indústrias, ou seja, eu peguei a matéria-prima no primário, matéria-prima primário, e joguei para onde? Para as indústrias no secundário. E tudo isso que foi fabricado no setor secundário foi vendido o quê? No comércio, né? No setor terciário, né? Terciário é o comércio e a prestação de serviço, bancos, hospitais, postos de saúde, escolas e etc, né? Dentro disso tudo, a gente tem os meios de transporte e a integração dentro desse território brasileiro, né? A gente tem as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, né? Dentro de tudo isso, tá? O campo e a cidade, né? É outra tópico que a gente vai explorar um pouquinho aí, que é a questão dentro dessa porção do espaço, né? Profundamente alterado pelo homem. É cidade, eu tô falando da cidade, o espaço urbano, né? Que é o perímetro urbano, onde circula a maior parte dos recursos, né? E é onde tem tudo voltado para o espaço geográfico, tudo voltado para a gente, né? Para o homem, na realidade. Então, o que é o campo? É a zona rural, é o perímetro rural, que é caracterizado pela produção agropecuária, pela extração mineral ou vegetal, ou simplesmente pelo espaço sem muitas transformações, né? Diferente do meio urbano, né? Então, dentro do espaço urbano, a gente vai encontrar as atividades primárias, né? O setor primário da economia, né? Aquilo que vem primeiro, né? A pesca, o extrativismo, né? E outros implementos que a gente coloca aí dentro da agricultura, né? No Brasil, o setor primário começou a se desenvolver nas regiões centro-oeste, sul e sudeste, né? Das plantações de soja, milho e cana-de-açúcar, que são usados. Hoje não tem aquela colheita manual, em sua maioria. Ela tem aquelas máquinas especializadas, né, de grande porte, como eu falei para vocês nas aulas passadas, né? Que a gente tem a colheitadeira, já tem os tratores específicos para isso tudo, né? Setor secundário, ele inclui o setor da economia que transforma um produto como indústria de construção, né? Aquele que vem em segundo. Tu já leva tudo que tu coletou no setor primário lá para o setor secundário, nas indústrias, né? Vai ser a questão da transformação, né? A gente pode falar que no Brasil o setor secundário foi iniciado muito tarde, né? Somente após a Segunda Guerra, e foram surtir efeitos só muito depois também, né? A gente costuma falar que foi milagre econômico, né? Que na época da ditadura do Brasil, essas importações elas começaram a crescer, né? Dentro disso aí, desse milagre econômico, foram feitos vários investimentos em infraestrutura. Aí, a partir da década de 80, devido à excessiva repressão do setor secundário, ele perdeu uma força dentro do PIB aí, da nossa economia, né? Então, no setor terciário nós temos o que? O terceiro, né? Que é
o que é vendido já no comércio, que já foi transformado, já foi passado, né? E são essas questões que geram emprego e renda, né? É no setor terciário que gera emprego e renda para as pessoas, e a maior parte das riquezas também do país é no setor terciário também, né? Comércio, serviços bancários, turismo, restaurantes, hospitais, né? Isso que eu falei para vocês, né? Imóveis e tudo mais, tá?